Fala galera do meu canal Universo Humano, ótimo ter vocês aqui no meu canal, sejam bem-vindos. Para você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Para você que também já é inscrito aí, já deu seu like. Segue lá nas minhas redes também, lá no Instagram, @canal Universo Humano, no YouTube que é só @Universo Humano, e também no TikTok, no Instagram, é só colocar o Universo Humano lá, para você ver esse mascarada que vocês vão conhecer. Bom, vamos lá pro vídeo, né? Para falar de um assunto aí que tá dando o que falar novamente, depois de anos, depois do documentário que foi feito pela Globo, que é o caso do ET de Varginha, né? E a Globoplay fez um documentário e tudo mais, e as pessoas voltaram a falar sobre esse assunto. Apesar de que na internet sempre estão falando aí desse assunto, principalmente para quem gosta desse tema, né? De vida extraterrestre e tudo mais, e sempre na internet tem esses vídeos. Mas para a grande população mesmo voltou à tona agora, né? Depois de anos, por causa desse documentário. Resumindo, a história do ET de Varginha se passa nos anos 90, né? Onde 3 meninas na época, meninas hoje já adultas, né? Na época elas eram crianças, conta que voltando de determinado local, se deparam com um ser cujo estatura é pequena, do tamanho de uma criança, agachada no meio do mato, com a fisionomia aparentemente com a cabeça grande, 3 como se fossem chifres, mas não falam chifre, mas como se fosse, né? A cabeça e tudo mais, e aquele corpo franzino e tudo mais, e ele vira o pescoço, ela diz, né? Olhando para elas com aquele assustado e tudo mais, né? E aí então ela sai correndo, a menina que vê, as outras também, desesperada, chega em casa, conta pra mãe. A mãe volta no local, mas já não tá mais aquele ser lá. Mas a mãe relata que o cheiro que ficou lá é muito forte e ela viu uma pegada no chão. Uma senhora da mesma cidade relata que numa festa sai para fumar no quintal da casa e se depara também com um ser com essa mesma fisionomia. Estatura baixa, só que nesse caso ele estava em pé. Mas com a mesma fisionomia, os olhos pequenos, bocas pequenas e tudo mais. E ela congela de medo, ela diz que congelou de medo, né? Volta pra dentro e fala pro marido, vamos embora. E o marido pergunta, mas por que vamos embora? Como assim a gente tá na festa? Aí ela fala, chega em casa eu te conto. Ela entra no carro com o marido e vai embora. Chegando em casa ele pergunta, o que aconteceu? Por que você quis ir embora? Ela fala, eu acho que eu vi o diabo. Né? Se não me engano não foi ela, foi ele que disse. É ela que disse, né? Eu acho que eu vi o diabo. E o marido ri e fala, tá, mas tem que entender, e aquela mulher ficou com aquele trauma, né, ali e tudo mais, ficou até traumatizada. Fora outros relatos também, né? Ou seja, a cidade de Varginha, depois desse fato, veio o exército para a cidade, supostamente pegou esse ser, levou para um hospital da cidade, e lá foi feito, houve médicos, né, que fizeram exames e tudo mais para saber de onde que era aquele ser, esse tipo de coisa, supostamente, né? O que eu tô falando aqui é supostamente, que foi contado, né? E houve uma comoção muito grande, exército na cidade, o governo americano foi enviado para lá, pessoas dos Estados Unidos foram enviadas para lá, e aí ficou famoso no mundo inteiro. Mas ninguém conseguiu provar que realmente existiram esses seres. Porém, muitas pessoas disseram ver o ser, e assim como os militares também, né, falaram que viram o ser, os próprios militares, médicos, só que naquela época eles não poderiam falar, né? Porque lá eles não iam jogar a carreira deles inteira fora por causa disso. Também poderia até correr um certo risco, né, de vida. Mas ficou famosa no mundo inteiro. Então essa história até hoje, ela é uma história que roda aí o mundo inteiro, né? Agora, vamos entrar para a parte da especulação e da realidade, né? Minha opinião, pode ser, pode não ser. Pelo que eu analisei, que eu já vi muitos documentários falando no YouTube, né, sobre isso. Aconselho você procurar no YouTube, tem diversos documentários, inclusive filmagens da época, né? Lá de reportagem da época, mostrando, entrevista com as meninas e tudo mais. E você vê que
há uma sinceridade muito grande. Apesar delas não saberem explicar exatamente que ser era aquele, mas há uma sinceridade muito grande, tanto das meninas, como também dessa senhora, que eu vi ela, inclusive, falando na entrevista o que aconteceu. Procurei que vocês vão achar, né, no YouTube. E na minha opinião, que pode sim ser, mas pode não ser. Eu acredito que não seja, porque na minha concepção, um extraterrestre, ele é mais evoluído do que o ser humano. Ele tem que ser, porque se ele vem de outra dimensão, de outro planeta, tá aqui, a gente nem percebe direito, você tem que ter uma tecnologia muito maior, né? Então como que ele chegaria naquela situação de estar no meio do mato, todo agachado, com medo, e ainda deixar alguém levar ele? Então, pra mim, minha humilde opinião é que tá mais pra um ser intraterreno, tipo uma espécie de bicho, não bicho, não vou usar a palavra bicho, mas um ser que a gente não tem acesso, que ele vem de uma camada da Terra, interior da Terra, ou algo desse tipo. Pela fragilidade que foi mostrada na entrevista, falando que aquele ser estava, eu não acredito que seja um extraterrestre aquele mais avançado. E olha que eu acredito que existem esses seres mais avançados, mas eles não vão deixar isso acontecer. Não vai cair uma navezinha deles aqui e aí vem um cara lá, olha lá, ele lá com medo, frágil, leva ele pro hospital. Não vai acontecer, pode ter certeza que não, entendeu? E então eu acho que tá mais pra isso. Mas muitas pessoas falam que realmente é um extraterrestre, outros falam que é um bicho. Eu vou até citar aqui o Sérgio Sacani, pra quem conhece, vou colocar a foto dele aí, Sérgio Sacani. Esse cara, assim, eu tenho total respeito por ele, mas hoje em dia a gente vive num tempo que as pessoas acreditam na mentira e desconfiam da realidade. Você vê, as pessoas acreditam em tudo que a NASA diz, vou citar a NASA aqui só um exemplo, tá? Mas tudo que os cientistas dizem. Um dia eu vi uma notícia passando na TV, o cientista falou que existe um planeta de algodão doce. Cara, de verdade, você acha mesmo? Quando eles soltam esse tipo de coisa, dá a impressão que eles estão lá numa salinha lá nos Estados Unidos, e eles acordam e falam assim: hoje vamos usar um pouco com a humanidade? Vamos falar aqui que tem um planeta de algodão doce para ver o que eles vão falar? Vamos tirar uma com a cara deles? Eu acho que esse pessoal é esse tipo de gente, porque assim, dá a impressão que eles brincam com a inteligência humana, hein? Porque um planeta de algodão doce, ou então o cara falar que existe um planeta de diamante. De diamante pode até ser, não duvido, mas não é que o planeta inteiro vai ser de diamante, né? Mas eles usam essas palavras, que parece que é pra tirar uma com a pessoa, sabe? Tipo assim, vamos tirar um com esses trouxas aí, é meio isso. E aí você ouve esse tipo de notícia, o Sérgio Sacani lá, os caras do YouTube e tudo mais, na hora eles falam: não, é verdade, coloca lá a notícia bem grande, existe um planeta de não sei o que, uma coisa ridícula, eles colocam como se fosse real. Agora, quando chega alguém e fala que vê uma nave espacial, dá detalhes, pessoas que foram supostamente abduzidas, mas que dão detalhes, pessoas simples, humildes, que você vê que não tem pra que mentir, conta relatos, milhares de pessoas no mundo inteiro falando que avistaram coisas, inclusive eu já vi, né? Tem até um vídeo aí no meu canal que eu falo que eu já vi, né, uma nave e tudo mais, não só uma vez, pra falar a verdade, diversas vezes, né? Aí quando você vê uma pessoa dessa sincera falando, o Sérgio Sacani vai lá no canal dele, eu tô só dando um exemplo, tá? Nada contra ele, mas assim, ele e outras pessoas vão lá e tiram sarro. Não existe não sei o que, como o Sérgio mesmo Sacani fala, né? Isso pode ser uma série de coisas, né? Pode ser diversas coisas, mas nunca aquilo, né? Nunca aquilo. Então, assim, eu acho que hoje em dia esse tempo que a gente vive, a gente desconfia de coisas que você percebe que é real, só porque parece absurdo, não quer dizer que é mentira. Pode ser real. Agora eu vejo um cara lá e fala que existe um planeta de algodão doce, todo mundo acredita. Por quê? Foi um cientista que falou, porque foi um cara da NASA. Mas esse cara da NASA, ele é um ser humano, como você, como eu.
Se ele tem um cérebro para pensar, você também tem, eu também tenho. Não precisa acreditar em tudo que esses caras falam. E também nem acreditar que um cara fala que vive um ET, você precisa acreditar. Mas você raciocinar, porque se você raciocinar, assim como a história lá de Varginha, que eu vejo que há muitas evidências, você acha que o exército ia chegar numa cidade pacata por causa de um bicho, ou por causa de muitas pessoas falam também que era um homem que tinha problemas físicos lá, né, e não era ET nem não era nada. Você acha que o exército ia vir por causa disso? Você acha que americanos iam chegar na cidade por causa disso? Você imagina você aí no seu bairro, vivendo a sua vida normal, e de repente começa a chegar um monte de carro do exército, começa a chegar americanos, reportagem. O que você ia falar? Tá acontecendo uma coisa extraordinária, porque eu nunca vi isso. Eu moro aqui em São Paulo, capital. Eu nunca vi um carro do exército na rua. Agora você imagina chegar carro do exército, americano, reportagem, gente de lá, gente de cá. Alguma coisa tem, né, galera? Então é o que eu tô falando pra vocês. Acreditar na mentira é muito fácil. Uma pessoa, um cientista ou alguém importante vem e fala, todo mundo acredita, só porque ele tem um nome. Agora, quando tem diversas evidências, não. Aí vem o Sérgio Sacani e fala que é mentira. Então, galera, vamos acordar, né? Eu não tô aqui falando que é real ou que não, porque até mesmo que eu nunca dou certeza de nada. Mas que há alguma coisa estranha é. Enfim. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Você que já é inscrito também, deixe seu like. Siga em todas as minhas redes, Instagram, TikTok, tudo que tem aí do canal, YouTube, procura lá que você vai achar. E é isso. Deixe sua opinião, se acha que essa história é real, existiu mesmo esse ET, era um ET, não era. E é isso, assista lá a série acho que é da Globoplay, se não me engano, que vai estar lá mostrando lá, e as reportagens também que tem no YouTube mostrando toda essa história. Muito interessante, né? Isso aí, galera. Em breve virei com mais um vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E é isso aí. Falou!